Para conhecermos sobre as mudanças climáticas e a previsão do tempo, nos atemos a divulgações feitas por meteorologistas. Atualmente, obtemos essa informação em telejornais, celulares, entre outros meios. Nesse capítulo, vamos entender a diferença entre tempo atmosférico e clima e saber quais os climas predominantes no território brasileiro. A expressão tempo atmosférico e tempo são utilizadas como sinônimos atualmente. Ela se refere ao estado físico das condições atmosféricas em um determinado momento e local. Por exemplo, podemos saber se o dia está chuvoso, ensolarado, nublado ou se teremos ventania e tempestades. Ou seja, é a informação de como está o tempo durante o dia. Já o clima é a média de variação do tempo atmosférico em determinado local, observado durante um longo período. O clima de um lugar é definido pela regularidade de elementos atmosféricos. Por exemplo, há lugares com clima quente e úmido em função das constantes temperaturas elevadas e precipitações, que seriam chuvas no decorrer do ano. Já outros lugares apresentam clima quente e seco, em razão de altas temperaturas e da pouca quantidade de chuvas. Os climas no Brasil são classificados em equatorial úmido, lá o clima é quente e úmido, com constantes precipitações ao longo do ano, encontrado principalmente na região norte do Brasil. Equatorial semiúmido, que ocorre no norte do Brasil e apresenta também temperatura quente e úmida, porém as precipitações, que seriam as chuvas, não são tão constantes. Tropical, que abrange a maior parte da região nordeste e centro-oeste do Brasil e alguns estados da região norte e sudeste. Tem temperaturas médias relativamente elevadas ao longo de todo o ano, mas a umidade do ar varia. Isso resulta em uma estação chuvosa e outra seca. Tropical semiárido, que ocorre em parte da região nordeste, onde as temperaturas são elevadas durante o ano todo. Há pouca chuva, o que origina longos períodos de estiagem. O clima é quente e seco. Tropical de altitude, que ocorre em grande parte da região sudeste, ao sul do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná e no sudeste de Goiás. O clima é quente, mas as temperaturas são mais moderadas em razão da altitude do relevo. E subtropical, que é encontrado na região sul e no sudeste, no estado de São Paulo. Tem as 4 estações do ano bem definidas. Durante o inverno, tem lugares com temperaturas muito baixas, onde ocorrem fortes geadas e até mesmo neve. Para entendermos um pouquinho melhor sobre o clima, vamos aprender alguns conceitos particulares sobre temperatura, umidade, precipitação, pressão atmosférica e insolação. A temperatura é a medida do calor do ar registrada por meio de termômetros. A umidade relaciona-se à quantidade de vapor de água existente no ar atmosférico. Percebemos que há chuvas e nevoeiros. Umidade alta é comum observarmos muitas nuvens no céu. Para medi-la, usamos o higrômetro. Precipitação corresponde à água em estado líquido, que seria a chuva, ou sólido, que seria a neve e o granizo. Ele atinge toda a superfície. Seria saber quanto de chuva há na região, sua intensidade e quantidade. Para medi-la, usamos o pluviômetro. A pressão atmosférica é o peso do ar. Isso mesmo, o ar tem peso sim. É o peso dele sobre qualquer elemento geográfico, incluindo nós, seres humanos. Usamos para medi-lo o barômetro. Essa pressão varia de acordo com as diferentes temperaturas existentes em determinada localidade. A baixa pressão, as temperaturas são maiores e também podem variar conforme a altitude. E insolação, que é a quantidade de horas de iluminação recebida diretamente do Sol quando o céu está com poucas nuvens ou totalmente aberto. Para medi-la, usamos o heliógrafo.